guardam uniformidade uma com a outra. Nós temos algumas que são muito explícitas em relação ao alcance que deveria se materializar esse sobrestamento, e outros que são mais lacônicas, determinando então, né, um sobrestamento genérico, sem fazer a respectiva especificação. Então, veja primeiro, eu acho, exatamente quais foram os termos da determinação feita, né, quanto ao sobrestamento, né? E não havendo, né, uma especificação maior para delimitar, né, uma exposição um pouco mais genérica, a minha interpretação inicial é no sentido de que os recursos de revista, né, ainda, né, revistas que deveriam ser sobrestados. O processamento do julgamento dos recursos ordinários no âmbito aqui na sexta região, no das turmas, por exemplo, não seriam afetados. A afetação quanto, né, a essa paralisação do prosseguimento respectivo ficaria então no âmbito do TRT para o TST. Então, nesse caso, né, nós iríamos visualizar, em princípio, os recursos de revista que ficariam no aguardo da definição daquilo que vai ser a tese predominante, prevalecente no julgamento do respectivo incidente de recursos repetitivos, né? No âmbito das turmas, no nosso caso, nossos órgãos fracionários, o julgamento dos recursos ordinários, em princípio, continuariam sem, né, o sobrestamento, a não ser uma expressa determinação nesse sentido. Esta é, né, o meu posicionamento, que sei que não é pacífico. Tem alguns colegas que entendem que o sobrestamento deve ser total, incluindo aí recursos ordinários, em alguns casos, colegas até entendendo que o correto seria sobrestar, né, a qualquer processo que envolva essa questão, independentemente da respectiva fase. Eu passo agora para o Ellison, que possa se pronunciar, o que é que ele interpreta, então, quanto ao alcance. Eu acredito que a posição adotada pelo Dr. Sérgio seja adequada mesmo. A gente tem que analisar, evidentemente, qual que é o processo da afetação em si. Mas quando a gente vai analisar esses julgamentos repetitivos, a ideia, de fato, é a gente buscar uma tese jurídica dentro de um processo piloto que vai ser aplicado, antigamente aplicava-se só praçado, agora com os precedentes obrigatórios ele passa a ser de observância obrigatória também para o futuro. Então o primeiro ponto é a gente delimitar evidentemente qual é a matéria da afetação. A partir do momento que você tem uma afetação, a meu juízo, há necessidade de se ter o sobrestamento tanto dos recursos de revistas, embargos de divergência, e também os recursos ordinários, desde que, evidentemente, esteja dentro desta tese afetada. Porque dentro desse sistema do processo piloto, que é o que vai criar a tese jurídica prevalente, se nós estamos falando numa observância obrigatória, seja para os processos já em andamento, seja para os processos futuros, não me parece muito adequado a gente ter o julgamento do recurso ordinário. Até porque nós vamos ter que depois, para aplicar essa tese, ter um outro recurso que é o recurso de revista. Então, antes de ter o julgamento do recurso ordinário, é melhor que a gente aguarde, que sobreste este processo, para depois, chegando já à tese jurídica que vai ter que ser aplicada, aí sim fazer o julgamento daquele recurso ordinário, já adotando aquele precedente de observância obrigatória, tal como previsto lá pela própria CLT e também no novo CPC. Então, a meu juízo, se for identificado dentro desse processo de afetação a mesma tese jurídica, há necessidade de se fazer o sobrestamento do recurso ordinário. É por isso que o próprio CPC já faz, ele dá essa peculiaridade, quando ele vai falar do incidente de resolução de demanda repetitivo, que é muito semelhante aqui ao caso, na verdade ele entra nesse microsistema de julgamentos coletivos, e ele dá a possibilidade da própria parte fazer um requerimento de retirar esse sobrestamento do processo dele. Aí ele faz aquele processo do distinguish. Então ele vai vir estabelecer, olha, no meu caso, a distinção daquela afetação. Então, no primeiro momento, você imagina que ele tem que ser afetado, mas aí a parte tem a possibilidade de fazer um requerimento para continuar o julgamento daquele processo. Então, embora em alguns casos a gente não vá ter o sobrestamento, para mim
se definida a tese jurídica e expedido lá a determinação pelo presidente do TST, a regra vai ser o sobrestamento dos embargos de divergência, recurso de revista e também o recurso ordinário. Excepcionalmente, e a própria instrução normativa número 38 admite, excepcionalmente nós vamos admitir lá no primeiro grau. Aí, em primeiro grau é só em casos excepcionais, só se for uma tese eminentemente que impõe um sobrestamento no primeiro grau. Então a regra seria do recurso ordinário para cima que nós teríamos esse sobrestamento. Se não for o caso ali afetado, aí nós teríamos essa possibilidade aí do requerimento pelas partes e o próprio juiz já reconhecendo que tem distinção não fazer o sobrestamento. Eu queria só fazer um acréscimo, algo interessante, pertinente a essa questão. Eu lembro que em situações nas quais se determina o sobrestamento, mas né, o alcance é apenas de uma parte do objeto da respectiva postulação, né, será possível, né, ao órgão jurisdicional, seja em que igual estiver, prosseguir, né, ao julgamento, né, daquela parte inalcançada pelo âmbito do sobrestamento, né? E pode proferir, por exemplo, aquele julgamento antecipado parcial de mérito com relação àquela parte que está madura para julgamento e não foi atingida pela dimensão dada ao respectivo sobrestamento. É algo, um instituto ainda novo, né? Eu estou estudando já há alguns meses, então absorvendo um pouco as nuances dessa nova ferramenta, mas eu acho muito interessante na nossa realidade, quando nós temos situações envolvendo postulações com 10, 15, 20, 30 matérias distintas, muitas delas totalmente autônomas entre si, e aí o sobrestamento, que a suspensão, um IRDR, por exemplo, que acaba afetando apenas uma parcela da respectiva matéria objeto da postulação, permitindo então prosseguimento para um pronunciamento jurisdicional quanto àquela parte inalcançada. Então isso é uma questão efetivamente interessante que pode ocorrer em situações como essa, envolvendo suspensão do processo, o sobrestamento, né, do mesmo. Vamos então à próxima pergunta. Então, qual seria? Vamos lá, essa é de João Carlos Salles da Fonte. Boa tarde. O princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, previsto no artigo 893, parágrafo 1º da CLT, foi revogado tacitamente com a possibilidade do novo CPC de oposição de embargos declaratórios contra a decisão de admissibilidade de recurso de revista, interrogação. Admitida a oposição dos declaratórios, qual a abrangência do seu objeto? Eles são aceitos para qualquer das hipóteses previstas no diploma processual ou apenas para os casos em que determinado tema deixou de ser tratado no despacho de admissibilidade, uma insurgência necessária para que o tema seja apreciado pelo TST? Interrogação. Então, são várias indagações orbitando ao redor da sistemática envolvendo os embargos de declaração e a nova redação dada pelo legislador no CPC 2015, deixando muito claro do seu cabimento, não apenas como forma de escoimar uma sentença ou um acórdão de falha de expressão formal, mas na realidade de qualquer decisão, inclusive essa mencionada para ele envolvendo, né, o juízo de admissibilidade quanto à interposição de um recurso de revista. Eu vou ser sincero, na minha opinião, nada foi alterado, porque eu já tinha a interpretação mais extensiva do alcance dos embargos de declaração antes, né? Eu não restringia, como alguns colegas, alguns doutrinadores costumavam restringir. Eu entendia que era um instrumento fantástico, exatamente para cumprir a sua missão de corrigir uma falha de expressão formal, seja qual falha essa for. A parte tem o direito de compreender a respectiva decisão, de receber uma decisão íntegra, uma decisão coerente, e como consequência de qualquer falha, como uma omissão, uma contradição ou obscuridade, teria o direito de utilizar os embargos para corrigir aquela falha de expressão formal. O nosso legislador, né, ele foi que deu uma certa extensão ao alcance
desembargo da declaração do processo de trabalho, né, no artigo 897-A, ao estabelecer que também seria possível como forma de corrigir uma falha evidente na análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Mas a essência dos embargos seria efetivamente para corrigir essa falha de expressão formal. Não interpreto que isso afetou em nada aquela nossa regra geral, que eu acho, mais peculiar à nossa fase cognitiva quanto à irrecorribilidade de imediato das decisões interlocutórias. O fato de se poder fazer esse tipo de questionamento em relação ao juízo de admissibilidade, no meu entender, não implica no novo texto nenhuma alteração em relação à situação anterior. Eu acredito que a dinâmica continua a mesma, né? E quanto à questão do que poderia ser objeto de desembargos, solicitando essa correção, esse esclarecimento, essa estipulação de uma coerência, né, em relação àquela decisão, né, era a mais ampla possível. Eu não faço restrições. Eu acredito que os embargos têm essa missão de assegurar, né, ao jurisdicionado o direito a ter plena ciência e pleno domínio daquilo que está sendo decidido nos casos do seu interesse. Então pode ser utilizado em qualquer uma de suas causas de oponabilidade, qualquer uma daquelas hipóteses que a lei prevê, para então permitir que haja, né, o aperfeiçoamento daquela falha de expressão formal. Esse seria o meu entendimento, então. Entendo que não houve fundamentalmente nenhuma alteração com relação à nossa sistemática quanto à irrecorribilidade de decisões interlocutórias, como nós sempre tivemos na tradição do nosso processo de trabalho. Eu passo agora ao Ellison para ele emitir seus comentários. Essa posição do artigo 893, parágrafo 1º, essa recorribilidade, além dela ser dirigida à fase de conhecimento, como regra, e o próprio Dr. Sérgio colocou dessa forma também, isso é uma diretriz que nós criamos, é uma principiologia que nós temos dentro do processo de trabalho, evidentemente. Só que aí nós temos a sistemática dos embargos de declaração, que a gente sabe que é um recurso. Mas esse recurso é um recurso posterior criado, então ele se a gente imaginar dentro da própria CLT mesmo, na hora que a gente vai olhar o 897A, ele é posterior ao 893, e é um recurso que tem até muita discussão, hoje em dia já menos, claro, na verdade agora até pacificado, da própria natureza dos embargos de declaração, porque ele é um recurso atípico. Ele, na verdade, ele tem como objetivo a prestação jurisdicional plena. Então ele não tem a natureza de buscar um reexame da decisão propriamente dito, tal como os demais recursos. Então não me parece que os embargos de declaração ele cria um choque com o artigo 893. Se fosse assim, não só nessa hipótese da admissibilidade do recurso de revista, mas em todos os outros casos, agora que a gente admite das decisões interlocutórias, a gente estaria violando. Então não me parece que a gente tenha ali um contraponto só por admitir os embargos de declaração de uma decisão interlocutória que é a admissibilidade do recurso de revista. Uma vez que, como eu disse, o objetivo dos embargos de declaração é essa concessão da tutela jurisdicional, da prestação jurisdicional plena. De fato, agora, com a nova instrução número 40 do TST, a gente teve um mecanismo totalmente alterado quanto ao juiz de admissibilidade ACO e o juiz de admissibilidade na análise ali do recurso de revista. Antigamente, quando nós falávamos no juízo de admissibilidade parcial, não havia necessidade de se interpor um agravo de instrumento daquela decisão, nem mesmo dos embargos de declaração, quando houvesse omissão, porque ele entendia que era meramente superficial e isso era encaminhado para o TST de qualquer forma. Mas, analisando adequadamente a temática, me parece que o TST foi feliz nessa alteração quando nós falamos de objeto omisso da decisão do juiz de admissibilidade. Por quê? Quando a gente tem uma omissão a respeito daquela matéria, há necessidade de eu ter uma provocação do judiciário para ele prestar aquela tutela jurisdicional. Então, se tem uma omissão e quem faz esse juízo de admissibilidade ACO é o vice-presidente do TRT ou o presidente do TRT, é necessário que eu o provoque.
sob pena de transitar em julgado aquela decisão judicial. E aí, se ele vem e fala que prestou a tutela judicial, mas não prestou, nós temos uma negativa da tutela judicial. E aí você admite o agravo do instrumento, mas para estabelecer que há uma negativa da tutela judicial. Por outro lado, quando a gente tem um trancamento parcial do recurso, aí neste caso, antigamente a gente não precisaria de agravo de instrumento. Mas me parece também que o TST foi feliz nessa hipótese do capítulo trancado, você ter a necessidade do agravo de instrumento, porque, repito, se não tiver o agravo de instrumento, você tem trânsito em julgado quanto àquela matéria. E aí, se houve trânsito em julgado, não tem como isso subir por um efeito devolutivo na profundidade para o TST. Isso não atinge, porém, o aspecto dos fundamentos do recurso. Então, ele tem que estar ligado a um capítulo. Então, se é um capítulo que não foi, conhecido, não vai ser processado, aí sim cabe agravo de instrumento. Agora, se é um dos fundamentos que não foi analisado, esses sim passarão para o TST, tal como o próprio artigo 1036, parágrafo único do novo CPC, admite esta profundidade agora nos recursos de natureza extraordinária. Quanto ao aspecto dos embargos de declaração e os objetos, me parece também que, como regra, nós estaremos falando de omissão. Então, no juiz de admissibilidade, ele vai estar direcionado à omissão, mas isso não impede de forma alguma a gente entrar com embargos de declaração para as outras temáticas, inclusive quanto à análise equivocada dos pressupostos extrínsecos. Não é razoável nós imaginarmos que eu só admito os embargos de declaração do juízo ad quem, se aqui no juízo ACO a gente já poderia viabilizar a correção deste vício. Até pelo princípio da primazia da decisão de mérito, da celeridade e efetividade, a gente tem que admitir também do juízo ACO a possibilidade da interposição de embargos de declaração relacionado a outras temáticas de obscuridade, caso de manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos e assim sucessivamente, tal como descrito no 897A da CLT. Então, a meu juízo, é mais ou menos por aí que a gente deve seguir essa sistemática aí da instrução normativa número 40. Perfeito. Também concordo, Elisson. Vamos agora então à próxima pergunta. Vamos lá. Pronto, essa é do meu colega, juiz aqui, Sexta Região, Rodrigo Samico. Em relação ao incidente de desconsideração da pessoa jurídica, gostaria de saber se a decisão nele exarada produz efeitos para os demais processos nos quais a empresa seja reclamada. A pergunta é interessante, já tive algumas conversas, algumas discussões com alguns colegas sobre exatamente qual seria o alcance de uma decisão na qual se reconhece que ocorreu, vamos imaginar, uma situação de abuso de direito, de confusão patrimonial, e foi reconhecida então a incidência da respectiva teoria, e como consequência então, em determinado processo, o juízo foi em cima então e apreendeu os bens, o patrimônio do sócio, do diretor, em virtude do reconhecimento que ele estava utilizando a empresa como escudo. Se isso afetaria, então, outros processos nas quais aquela empresa também ocuparia a posição de ré, também seria executada na fase de execução. O incidente em tela aqui, o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, foi disciplinado no CPC de 2015, nos seus artigos 133 a 137. E foi curioso, porque eu estava participando de um seminário organizado pelo TST, envolvendo o CPC de 2015, e durante esse seminário falou abertamente um dos palestrantes, dizendo que apesar desse incidente ter sido tratado no âmbito do CPC novo, na realidade o destinatário dele estava na Justiça do Trabalho. Ou seja, foi uma ferramenta criada no âmbito do Código de Processo Civil, mas que seria efetivamente destinado a disciplinar a atuação dos integrantes do Judiciário do Trabalho. Havia uma preocupação muito grande em relação à falta de uniformização
procedimental quanto à aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, e o legislador decidiu então estabelecer, né, esse procedimento com o desejo de que também nós teríamos, né, então uma normatização no âmbito da Justiça do Trabalho quando fosse aplicado o respectivo instituto, a respectiva teoria. E o TST admitiu então a aplicação dessas diretrizes normativas do CPC quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se não me engano é o artigo 6º da Instrução Normativa número 39, com algumas pequenas mitigações, né? Ele admitiu, por exemplo, que apesar do legislador, no âmbito do CPC, estabelecer que o incidente teria que ser provocado pela parte ou pelo Ministério Público, ele admitiu a atuação de ofício do juiz do trabalho no âmbito da execução, seguindo a diretriz, a ideia de que, como a própria execução pode ser iniciada de ofício pelo magistrado, um incidente como esse, quando o magistrado verificar a presença dos elementos que justificaria o seu início, também deveria se reconhecer a possibilidade de ser provocado de ofício, né? E uma ressalva também que o TST fez, que foi muito interessante, que a adoção desse incidente, que teria como diretriz básico a ideia de prestigiar o contraditório quando da aplicação dessa teoria, para permitir que o diretor ou sócio tivesse oportunidade para apresentar elementos para tentar convencer o magistrado de um outro quadro, se ele estivesse resistindo à aplicação dessa teoria. Mesmo assim, o TST admitiu que o juiz poderia determinar, né, o bloqueio, por exemplo, de uma quantia em dinheiro ou apreensão de determinado parte do patrimônio do sócio ou do diretor, né, utilizando a tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Então, né, eu gostei muito dessa postura do TST, ao admitir o incidente, a sua aplicação no processo de trabalho, porque apesar de muitas críticas, eu consigo ver mérito no uso desse incidente, e fez de uma forma a não prejudicar a atuação do magistrado de primeiro lugar, tanto permitindo o uso de ofício, né, desse instituto, dessa técnica na fase de execução, como também não proibindo o juiz de, quando entender necessário, né, emitir, né, uma ordem corporificando uma tutela de urgência cautelar, para então preservar o interesse do exequente quando ele entende necessário, por exemplo, de imediato terminar o bloqueio. Então, achei muito interessante essa técnica. Mas, voltando à pergunta, né, a pergunta sobre se a decisão admitindo a aplicação dessa teoria, admitindo então a invasão no patrimônio do sócio ou do diretor, desconsiderando a estrutura empresarial que estaria sendo utilizado como escudo, se isso afetaria outros processos. Sim, em termos, isso seria a minha visão. Eu acredito que nós podemos ver isso porque o artigo 134, se não me engano, o parágrafo 1º, ele estabelece já expressamente a obrigatoriedade de, quando o incidente for desenvolvido, é necessário comunicar ao distribuidor para ele que faça os registros necessários, né, para formalizar a ocorrência, né, desse respectivo incidente. Já dá a entender então que os efeitos não se restringirão exclusivamente a aquele processo dentro do qual ele foi instalado. Existirão então repercussões fora daquela relação. É lógico que, em princípio, imediatamente, a decisão vai afetar aquela relação processual. O âmbito subjetivo atingido envolverá, então, aqueles litigantes que estão dentro daquela relação processual. Mas, né, já tendo, então, proferido uma decisão, reconhecido, então, que os elementos que autorizariam a aplicação da respectiva teoria estão presentes, então, será possível, então, a utilização em outros processos, né? Veja, a utilização em outros processos dos mesmos argumentos para justificar, então, a utilização da mesma técnica para a apreensão de bens dos sócios e dos diretores
em outras relações processuais nas quais aquela empresa também se encontra na posição de réu de executada. Só que isso vai depender da intervenção do juiz do outro processo, como ele vai processar isso, e resguardando, né, a necessidade, né, de quando ele entender necessário, porque de repente existem outros elementos probatórios naquele outro processo, dele então, né, ouvir e admitir esses elementos para decidir se então, né, ele vai proceder da mesma forma como foi materializado no outro processo. Então, nós temos uma situação no qual haverá uma afetação de modo imediato. Imediatamente, nós vamos visualizar apenas como alcançado o âmbito subjetivo envolvendo os litigantes daquele processo. Mas a respectiva decisão, né, pode, né, ser utilizada para justificar, então, a materialização do respectivo incidente e dos seus efeitos patrimoniais em outras relações processuais. Então, né, nós vamos ter essa possibilidade. É uma situação semelhante, por exemplo, de nós reconhecermos, né, uma situação de responsabilidade patrimonial por outro motivo em um processo envolvendo aquela empresa e, de repente, os seus sócios, não por motivo de aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, mas de repente uma responsabilidade legal prevista na legislação empresarial. E então servir de subsídio para que a mesma técnica seja utilizada em uma outra decisão, uma nova relação processual, no qual os elementos também se encontram presentes. Né? Seria então essa a minha visão inicial em relação a essa questão, e entendo e sei que ela é polêmica. Nós já tive algumas discussões com colegas que assumem posições bem antagônicas, uns que não admitem de forma alguma que a decisão de um processo venha a surtir efeitos em outros, e outros que entendem como perfeitamente natural quando se tratar, né, da mesma empresa e presentes os mesmos elementos, justificando então a aplicação da respectiva teoria. Eu pergunto ao colega Miessa, né, sua visão em relação a esse questionamento e em relação ao próprio incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sua utilidade no âmbito do processo de trabalho. Um fundamento também muito interessante, Rodrigo. E assim, é uma peculiaridade que, embora teórico, ele vai ter um reflexo muito grande, porque a gente sabe que no dia a dia, uma empresa, quando ela não começa a responder, os outros processos começam a chegar e o juiz começa a fazer a desconsideração da personalidade jurídica. E a instauração do incidente em cada processo pode gerar, então, um atraso ali na prestação da tutela jurisdicional, né? Primeiro aspecto, quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nós já falamos na primeira parte, lá, na outra ocasião que nós discutimos. Eu sou favorável, sim, à aplicação do incidente de desconsideração, até para resguardar o próprio devido processo legal, fazendo as observações que nós já fizemos lá com as compatibilizações com o processo do trabalho. Então, compatibilizando a possibilidade de se iniciar de ofício, nós vamos ter aqui uma concessão de prazo menor do que lá no próprio CPC, já que aqui o nosso prazo é de 5 dias e não de 15 dias. Restrição quanto às matérias discutidas, porque a gente vai discutir só matérias ligadas à teoria objetiva, ou seja, só a teoria menor. Nós não vamos alterar a responsabilidade aqui, a discussão quanto à desconsideração da personalidade jurídica e aplicar aqui a teoria maior no processo de trabalho. Então, esses aspectos peculiares que nós já falamos, esses daí eu não vou entrar, até porque nós já tratamos um pouquinho sobre isso. Quanto ao questionamento aqui, eu achei muito interessante, porque aqui a gente está falando de efeitos da coisa julgada. E quando você fala em efeitos da coisa julgada, ela nos remete àquele aspecto de interpartes. A coisa julgada nos processos individuais, ela provoca efeito entre as partes propriamente dito. O CPC ele tem uma alteração num dispositivo que vai gerar muita discussão, e na verdade já iniciou até essa discussão. O artigo 506 ele muda um pouquinho a sistemática desses efeitos da coisa julgada interpartes, porque antigamente ele dizia o seguinte: a coisa julgada não pode nem beneficiar nem prejudicar terceiros. Agora o novo CPC, ele vem e fala que a coisa julgada não pode prejudicar terceiros. Ele exclui o beneficiar terceiros.
E aí, o excluir esse beneficiar terceiros fica a discussão. É simplesmente um silêncio eloquente ou agora eu posso me valer de uma outra decisão me beneficiando num processo posterior? Então, antigamente eu não poderia pegar uma sentença e usar ela para me beneficiar. Agora o CPC não fala mais a respeito disso. E aqui me parece o caso clássico. Por quê? Porque quando a gente fala em informação da coisa julgada só entre as partes, a gente está com a ideia de viabilizar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. E aqui neste exemplo, dado nesse questionamento, no primeiro incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a gente já garantiu o devido processo legal ao sócio, o contraditório e a ampla defesa. Então, se não há alteração fática, não há novas discussões, já foi garantido esse devido processo legal, esse contraditório e esta ampla defesa. Que o próprio reclamante da outra ação está abrindo mão disso. Ele falou, olha, já houve essa discussão, eu quero me beneficiar daquela decisão, porque o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal já foi estabelecido lá. De certo modo, e isso nós vamos ter que tomar um pouco de cuidado, evidentemente, a gente viabiliza a utilização da coisa julgada muito semelhante à prova emprestada. Porque a gente já estabeleceu o contraditório lá, já tive uma formação de uma coisa julgada, e aí eu posso trazer para um novo processo. Então, em resumo, para mim agora, com base neste artigo 506, como ele não obsta a possibilidade de eu me valer de uma decisão, um terceiro se valer da decisão para se beneficiar, aqui seria o caso. Então, para mim, seria plenamente possível, num outro processo, seja inclusive de ofício ou a requerimento do exequente, se valer de uma decisão já proferida em outro processo que reconheceu a desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Então, com base nesse dispositivo, uma vez que houve uma alteração considerável agora do novo CPC. E só para aqui, para acabar, eu digo que isso daí vai gerar bastante discussão, porque isso daí você vira um mundo sem fim, né? Você cria uma decisão judicial e uma decisão judicial, eu defini a respeito de uma convenção coletiva. Tratando de uma temática, não, essa convenção coletiva, essa norma tem natureza salarial. Eu posso usar isso num outro processo? Então isso, no dia a dia, nós vamos ter que analisar, evidentemente, se eu vou aplicar ou não este artigo 506 para todos os aspectos, tal como ele parece num primeiro momento. Mas é evidentemente que não são todos os casos que eu vou poder utilizar sob pena de violar o contraditório. O que não me parece que é o caso aqui no exemplo da desconsideração da personalidade jurídica, se a gente não tiver alteração fática. Então, se eu não tive nenhuma alteração fática, me parece que é plenamente possível a gente se valer daquela coisa julgada anterior e trazer ela para este processo posterior. Muito bem, também tem meu pensamento exatamente nessa diretriz. Acredito que a próxima pergunta também é o do Dr. Rodrigo. Vamos lá. Na verdade, são duas perguntas, né? Gostaria de indagar aos nossos expositores se eles entendem que, com o advento do novo CPC, o juiz deve oportunizar ao advogado que possa inquirir as partes diretamente. Ainda, se entende que a questão relativa à prescrição intercorrente sofreu alteração com o advento do novo regramento processual. Bem, vou começar com essa primeira pergunta, né, envolvendo aí a inquirição direta, a formulação de perguntas direta da parte ou do seu advogado dirigido às testemunhas. Quando saiu o texto do CPC 2015 e constou expressamente no dispositivo essa técnica no qual a parte, por meio do seu advogado, poderia formular indagações, questionamentos diretamente à testemunha, né? Eu fiquei extremamente satisfeito de ver que no âmbito do processo civil nós já estaríamos então agora admitindo uma técnica que no âmbito do processo penal já era uma realidade desde 2008.
Ou seja, no âmbito do processo penal, e vamos destacar, no processo penal nós estamos discutindo um bem de um valor imensurável, que é a liberdade, né? É admitida a formulação direta de perguntas pelos advogados às testemunhas, né? Ocorreu uma alteração, esqueci o número da lei, alterou o Código de Processo Penal em 2008, estipulou esta técnica, as perguntas diretamente feitas pelos advogados, sem um intermédio, sem intervenção do magistrado, a não ser quando ele entendesse que aquela pergunta era inadequada ou que não deveria ser formulada, aí ele poderia interceder para, né, impedir que a pergunta fosse respondida, mas a formulação dela seria feita diretamente pelo advogado à testemunha. Essa é a técnica do processo penal brasileiro desde 2008. E aí então no CPC de 2015 passamos a ter essa técnica também em relação às testemunhas no âmbito do contencioso civil. Aí eu fiquei com a esperança, acredito que aquela nossa técnica, no modelo processual do trabalho, disciplinada pelo artigo 820, que prevê expressamente que é o juiz que vai formular perguntas às testemunhas e depois as partes poderão formular por seu intermédio. Eu pensei, essa técnica que eu acho arcaica, eu acho, assim, na nossa realidade atual, uma técnica que implica até um desrespeito ao profissional do advogado, eu entendi, ela vai ser superada. Acredito que nós vamos admitir, então, que as perguntas sejam feitas diretamente, né, às testemunhas pelos advogados. Eu acredito que essa é uma técnica que está mais em sintonia pelo respeito que o profissional adquiriu, né, nos dias de hoje. E a argumentação, não, olha, mas de repente ele pode fazer aquela pergunta com uma resposta já embutida ou capciosa. O juiz está ali presente e pode intervir para impedir que aquela pergunta seja feita. Eu não acho que isso seria um motivo para sustentar a inaplicabilidade no âmbito do processo de trabalho dessa técnica. Entretanto, né, o TST, ao editar a instrução normativa no 39, deixou expresso, eu novamente esqueci o número do artigo, mas num artigo isolado, de que não seria aplicável essa técnica do processo civil ao processo do trabalho. Eu vou confessar, eu fiquei um pouco frustrado, porque eu acreditava que nós teríamos uma unificação das técnicas nos três grandes modelos processuais: o processo penal, o processo civil e o processo do trabalho. Porque veja agora, você tem uma técnica no âmbito do processo civil, de acordo com o CPC 2015. Você tem uma técnica idêntica no âmbito do processo penal, no Código de Processo Penal, desde 2008. E agora, quando se atua no âmbito da Justiça do Trabalho, a técnica é diferente. O advogado não pode formular diretamente aquela pergunta. Ele tem que utilizar um magistrado como ponte para que aquela pergunta seja feita. Aí o advogado formula a pergunta ao juiz, o juiz formula a pergunta à testemunha, a testemunha responde, aí o juiz relata para o diretor registrar. É um sistema extremamente arcaico. Eu acho assim, nós já fomos adiante, ultrapassamos. E eu não consigo admitir como razoável muitos argumentos que dizem, não, mas isso é uma porta aberta para o advogado, então, desonesto, ele ia utilizar essa proximidade para induzir a testemunha. Eu não consigo ver isso. Primeiro que se isso ocorrer, não acredito que seja a regra. E acontecendo, né, o juiz está aí, supervisionando o processo, podendo interceder a qualquer tempo. Eu acredito que essa forma que a gente vê em países como os Estados Unidos, quem vê qualquer filme, qualquer série de tribunal, de atuação de advogado, vê que o advogado é quem indaga diretamente a testemunha. O juiz fica observando, né, e pode interceder, ou a parte pode provocar a sua intervenção para que ele impeça que aquela pergunta seja feita ou seja respondida. Eu acredito que dentro de um mundo civilizado, e eu sou otimista por entender que nós vivemos num mundo civilizado, apesar de péssimos exemplos nós temos em tantas áreas, né, essa seria, né,
a melhor forma de permitir o desenvolvimento da atuação do advogado diante da Justiça do Trabalho. Eu sustentei isso num fórum ocorreu em Curitiba, no início desse ano, foi em fevereiro, e nós discutimos exatamente isso, e eu tinha um grupo de colegas, de professores mais tarde, resistentes, não querendo admitir, entendendo que seria perigoso, haveria um flanco muito grande para abusos, mas eu tentei mostrar que eu acredito que a visão moderna do processo é diferente. Nós temos que partir do pressuposto, nós estamos diante de um profissional ético, honesto. Se não for ético, se não for honesto, então tem a intervenção judicial. Mas nós não podemos partir do pressuposto que o advogado será incapaz de se controlar, de que ele vai utilizar essa oportunidade para abusar do direito de se dirigir diretamente à testemunha. Eu não consigo admitir isso como razoável. E para aqueles que argumentam, não, mas aí tem um dispositivo expresso na CLT, prevendo uma outra técnica. Como é que nós poderíamos aplicar a técnica do CPC quando não há omissão na legislação processual do trabalho? Ora, nós temos inúmeros exemplos de hipóteses nos quais ocorreram omissões ontológicas, no qual a norma existe, mas ela caiu em desuso, ela decaiu, né? Ela caducou, ela existe, mas ninguém aplica ela hoje. Você vê, por exemplo, né, a técnica de penhora e avaliação de bens previstas na CLT. Estabelece, de acordo com a letra da CLT, que primeiro se deve penhorar um bem, levar o auto de penhora ao juiz, o juiz examina, se julgar subsistente a penhora, é que deve ocorrer a avaliação do respectivo bem. Essa é a técnica do artigo 886, parágrafo 2º da CLT, expresso no texto da lei. Eu desconheço um colega que utiliza essa técnica. Nós utilizamos a técnica prevista no CPC. Penhora e avaliação, um só ato contínuo, um ato complexo. Não há essa paralisação, esse ex-intervalo, primeiro penhora, leva para o juiz julga subsistente, depois faz a avaliação. Nós pedimos mandados, né, de penhora e avaliação do bem. Então nós ignoramos o texto da CLT para aplicar a técnica do CPC. Por quê? Porque aquele instituto da CLT, da legislação processual trabalhista, já caducou. É uma omissão ontológica. E, na minha interpretação, essa técnica de sempre ter que passar por intermédio do juiz, conforme consagrado no artigo 820, é uma técnica caduca. Eu não consigo admiti-la dentro de um sistema, de um modelo processual, de um país que eu reputo como civilizado. Por mais que você possa apresentar um ou outro exemplo de abusos, eu continuo entendendo que isso não seria a regra, seria sim a exceção. Então eu tenho uma posição, acho, muito forte em relação ao que o ideal seria a admissibilidade da técnica do CPC, mas a orientação definida pelo TST na instrução normativa no grupo 39 foi pela inaplicabilidade. Né? Quanto à questão da prestação intercorrente, eu vou deixar o Messias se pronunciar, mas só vou adiantar, né, que a instrução normativa menciona expressamente, inclusive a inaplicabilidade, se não me engano, é o artigo 521, 524, né, expressamente de que várias normas tratando da prescrição intercorrente no âmbito do novo CPC não seriam aplicáveis ao processo de trabalho. Eu tenho uma visão muito peculiar em relação à prescrição intercorrente. Eu admito, eu entendo que ela pode ocorrer quando se demonstra que aquela paralisação ocorreu por culpa do credor, do exequente, mas sei que essa posição não é a que predomina, especialmente nós vimos pela própria manifestação materializada nessa orientação, nessa instrução normativa, que o TST tem uma resistência em admitir no processo do trabalho a incidência da prescrição intercorrente, por entender que incumbe ao Estado, o juiz, promover a execução, o próprio juiz de ofício inicia a execução, e essa seria a responsabilidade do Estado de proporcionar a materialização da tutela jurisdicional. Mas eu deixo então essa pergunta para ser aprofundada pelo Ellison, e se ele quiser também mencionar a sua opinião em relação a essa técnica de formulação de perguntas diretamente à testemunha, seria interessante para a gente então fomentar essa discussão. Ok, Ellison. Concordo contigo quanto a essa parte da inquirição. A gente
sempre adotou essa ideia de regime presidencialista da audiência direcionada ao juiz, e é uma sistemática que nenhum problema em a gente aplicar o novo CPC nessa sistemática, propriamente dito, o artigo 820, ele não obsta essa viabilidade de se fazer uma pergunta direta, propriamente dito, não é um dispositivo expresso igual ao 459 do novo CPC que viabiliza esse questionamento direto. Então, nenhum prejuízo quanto a isso, e para mim também seria aplicável, mas o TST veio e disse que não é aplicável, e até uma temática que fica para nós aqui desnecessária numa instrução normativa. Eu acho que esse item aí, esse dispositivo, é necessário, até porque isso daí é o dia a dia dos juízes de primeiro grau como regra, né? Quanto à prescrição intercorrente, o questionamento me parece que ele é mais enfatizado no novo CPC. O novo CPC ele traz as diretrizes da Lei 6.830, lá do artigo 40, que fala da prescrição intercorrente, ele traz essas diretrizes, complementa em alguns aspectos, mas o conteúdo mesmo, a sistemática, é trazer essa ideia dos créditos tributários lá para o processo civil. E, como disse o Dr. Sérgio, o TST já mantendo essa posição da súmula 114, veio e já disse de plano que esses dispositivos lá, o artigo 921, parágrafo 4º e 5º, não serão aplicáveis ao processo do trabalho. Então, para o TST, a gente continua na mesma sistemática que ele tinha lá da súmula 114. E a gente reconhece que existe aí um confronto de súmulas, né? Uma súmula do STF que fala que aplica a prescrição intercorrente e uma súmula do TST que fala que não se aplica. Esse confronto, na verdade, ele é meramente aparente, porque a súmula 327 do STF, ela foi criada na época que o STF tratava de norma infraconstitucional. Hoje em dia não se chega mais no STF para discutir prescrição intercorrente, porque isso decorre de norma infraconstitucional. Então, hoje em dia, quem dá a última palavra a respeito dessa temática é o TST, então se mantém aí a sistemática da súmula 114 do TST. A meu juízo, eu tenho o mesmo posicionamento do Dr. Sérgio. Eu acredito que quando não se trata, ou na verdade, quando se trata de um ato exclusivo do reclamante, há necessidade de se aplicar a prescrição intercorrente. Então, você suspende o processo por 1 ano, depois dessa suspensão arquiva, e nesse arquivamento começa a iniciar a prescrição intercorrente. Aí você teria a prescrição intercorrente, desde que seja ato exclusivo do reclamante. Se não for ato exclusivo do reclamante, aí a gente tem o impulso oficial ali na sistemática do processo do trabalho, e aí nós não aplicaríamos a prescrição intercorrente, até levando-se em conta a própria hipossuficiência do trabalhador somado a este impulso oficial. Agora, repito, se for um ato exclusivo do reclamante, aí ele incumbe provocar o judiciário, e aí ele estaria submetido aí à prescrição intercorrente. Para mim é mais ou menos essa sistemática aí da prescrição intercorrente. A gente mantém o mesmo posicionamento de antigamente. Devolvo aí a palavra ao Dr. Sérgio. Muito bem, então, e esse também entende dessa forma. Nós recebemos uma nova pergunta aqui, nova indagação, da desembargadora Rosemary Pimpão, do TRT da 9ª região, se não me engano, né? Ela está com a indagação envolvendo, pronto, aí é a pergunta dela. Boa tarde, deixa eu ver aí, desapareceu. Onde é que está? Vamos voltar. Voltando. Pronto, tá aqui. Boa tarde, encareceria dos expositores entendimento a respeito de 2 temas que têm suscitado relevante debate nesse regional. Primeiro, perfilhando o posicionamento pelo amplo acesso à jurisdição, indagaria dos excelentíssimos expositores quanto à possibilidade de suspender a obrigação de depósito recursal, com base na regra do artigo 98, parágrafo 3º do CPC 2015,
Aí ela transcreve aí o parágrafo terceiro, que tem o seguinte texto: vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Deixa eu ver aí, que aí a segunda parte aí da pergunta. Então, ok, subsequentes e somente poderão ser executados se nos 5 anos subsequentes ao trânsito julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se passado esse prazo das obrigações do beneficiário, né? Nas hipóteses em que deferida a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, parágrafo 1º, inciso 8º do CPC de 2015, né? Então, inciso 8º, depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para proposto de ação e para... Não está completa essa última parte aí, não sei se tem... realmente o texto ficou incompleto, não segui essa segunda parte. Então a indagação é se seria possível a aplicação dessa regra com relação à suspensão também da obrigação de fazer o respectivo depósito pecuniário, não é isso? Posso ver só aquela parte inicial da pergunta, uma pergunta longa, só para visualizar. Quanto à possibilidade, possibilidade com base na regra do artigo 98, deixar de existir a obrigação de depósito com base na regra do artigo 98, parágrafo 2º, né? Aplica-se essa regra é aplicável também no sentido de suspensão de sua obrigação de efetuar o depósito pecuniário. Está um pouco truncado assim, porque faltou aquela parte, mas estou acreditando que essa é a indagação, né? Entendo que se aplica também. Eu estou visualizando uma certa dificuldade em entender nessa parte específica em relação à respectiva obrigação, considerando que o provável que o prazo de julgamento do respectivo recurso vai dar um espaço de tempo muito delimitado para haver uma alteração no estado patrimonial do respectivo beneficiário ao ponto de ele perder aquele benefício. E aí, então, né, ser exigido dele o depósito. Eu acho que a qualquer tempo no qual o beneficiário desses benefícios de gratuita ocorrer essa alteração em relação ao seu estado patrimonial, é possível, então, né, eliminar, né, a suspensão daquelas exigências e passar a ser exigido dele, como de qualquer pessoa normal, sem ser beneficiário, essas mesmas obrigações pecuniárias, né? Só uma ressalva aí, eu tenho uma certa preocupação com relação à nossa postura de um ideal de acesso à justiça, no sentido de acesso ao judiciário, de facilitar ao máximo o ingresso em juízo. Eu estou cada vez mais convencido que não é esse o caminho que é melhor para o nosso judiciário trilhar. Nós já temos um número de demandas judiciais muito além da nossa capacidade. Isso eu acho que é uma verdade irrefutável, seja em primeiro grau, seja em segundo grau, seja no âmbito do TST, seja mais ainda no âmbito do Supremo. Quantitativamente, nós temos um número em relação ao qual eu acredito que nós não temos como manter o nosso compromisso de prestar uma tutela judicial adequada em cada um desses processos. Estava examinando estatísticas de 2015 e constatei que, em média, né, um desembargador, né, atua, né, proferindo como relator um julgamento a cada 20 minutos. Se nós considerarmos uma jornada de 12 horas de segunda a sexta-feira, né? Então, pelo número de processos em relação ao qual ele atua, seria aproximadamente, né, 3 por hora, né? É um volume simplesmente irrazoável e desumano. E aí, mas nós estamos conseguindo fazer isso, mas em virtude de nós termos, né, uma assessoria que dá apoio a esse desembargador para proferir a respectiva decisão. Em primeiro grau, um juiz, né, dependendo da região,
profere, em média, né, 5, né, a 7 decisões, né, por dia. Isso é decisões de toda ordem, de toda ordem. Se pararmos para pensar e visualizar esse número, vamos ver também um número muito aquém do razoável, se nós, né, desejamos proporcionar a cada cidadão, a cada jurisdicionado, a atenção necessária que o mesmo merece em relação àquele caso, né? Então, a partir do momento no qual estimulamos, incentivamos e não criamos mecanismos que buscam, né, de alguma forma, filtrar o número de demandas, nós vamos chegar a um ponto em que a falência do judiciário é inevitável, né? Eu estive na Inglaterra em maio e conversei com vários juízes, inclusive de juízes que atuam na Justiça do Trabalho local. E eles me deram um dado extremamente curioso, né? Que em 2011 houve uma alteração na legislação processual e se passou a exigir o pagamento prévio de custas processuais. Até então não se cobravam custas para ingressar com ação no âmbito do judiciário trabalhista que existe, né, na Inglaterra. E então, a partir dessa lei, o número de ações diminuiu para 1/3 do número anterior. 1/3, né? 1/3. Aí, então, a partir do momento que você passa a ver que quando há essa exigência de desembolsar de imediato, há então uma natural, né, reflexão em relação à viabilidade ou não de utilizar, né, o sistema do judiciário. Eu não estou querendo dizer que eu quero transformar em algo inacessível para aquele que realmente não tem condições de desembolsar. Não sou contra os benefícios da justiça gratuita, mas a ideia de que nós temos que assegurar da forma mais ampla possível a todos, né, esse acesso, não sei se é exatamente esse o perfil de acesso à justiça que eu vislumbro como ideal para o nosso Estado e para o nosso judiciário, que exigiria então, né, uma visão um pouco diferente, uma implementação de uma visão um pouco diferente, exatamente dessa busca por um acesso total, Não sei se esse realmente é o melhor caminho e se isso vai acabar nos prejudicando em médio ou longo prazo. Eu vou repassar então agora, né, para o Ellison, mas eu estou vendo aqui que a desembargadora, ela falou isso, falou, em síntese, se depósito recursal, como é que estou vendo aí, vamos ver agora se eu consigo visualizar por inteiro. Em síntese, seria possível dispensar o depósito recursal com base no artigo 98, parágrafo 200 PC, que seria aplicável ao processo de trabalho. Realmente, a instrução normativa, até onde eu me recordo, não tratou especificamente, né, dessa questão do artigo 98, eu não me recordo, mas não me lembro, né, exatamente desse dispositivo. Eu acho, em tese, aplicável. Se é beneficiário da justiça gratuita e eventualmente ocorreu, né, uma situação no qual, para recorrer, ele teria que efetuar o respectivo depósito pecuniário, a extensão também, né, o beneficiaria nesse sentido. Se ocorreu a concessão, seria para a concessão em toda a extensão do respectivo benefício. Eu interpreto como, né, sendo, né, possível aplicar. Eu apenas tenho uma certa postura ideologicamente mais restritiva em relação a essa ideia de assegurar total acesso, praticamente estimular, né, ao ingresso em juízo, à litigação. Eu prefiro métodos, então, que buscam mais uma fórmula consensual de conflitos, deixando para o Estado apenas aquelas situações nas quais efetivamente, né, não há como os litigantes se entenderem. Mas isso seria discussão para outro momento. Deixa eu passar para o Miesta para ele fazer seus comentários. Na hora que a gente vai analisar a isenção, e aqui eu vou trazer o posicionamento do TST e os argumentos que ele traz, e me parece que ele se sustenta. O TST faz uma diferenciação de custas processuais e depósito recursal quando a gente está falando do preparo. E aí, quando eu tenho a isenção, então tem a concessão do benefício da justiça gratuita, eu gero a isenção do pagamento das custas processuais.
e o TST não admite a isenção do depósito recursal. Então, ainda que a pessoa jurídica lá, o empregador, seja beneficiário da justiça gratuita, isso não o isentaria do pagamento do depósito recursal no momento da interposição do recurso. E por quê? Porque quando a gente fala de isenção do pagamento das custas, a gente retira a obrigação dele pagar uma taxa judiciária. Ele não tem condição de arcar com as despesas daquele processo. O depósito recursal não é uma despesa do processo propriamente dito. O depósito recursal é uma garantia de futura execução. Então, mantendo-se a condenação, evidentemente ele vai ter que pagar. Então, como nós temos aí um pressuposto recursal diferenciado e está ligado a uma futura execução, a própria instrução normativa, salvo engano, a número 3 do TST, ele alterou lá no seu artigo 10, antigamente ele falava que isentava tudo. Isentava tanto custas como depósito recursal. E depois a gente já tinha esta sistemática aí do que falava lá, tem o dispositivo 98 que foi citado, que fala os depósitos previstos em lei também teria essa isenção. O TST, a lei 1060, ela já falava dessa isenção, mas ele trata de depósitos ligados à multa e não depósitos de garantia de futura execução, que é o nosso caso. Então, você simplesmente isenta de pagamento de custas aqui no processo do trabalho e não de depósito recursal. E aqui eu queria só também fazer uma observação quanto ao parágrafo 3º que foi citado lá, que é aquela suspensão da exigibilidade. Tem um posicionamento um pouco isolado a respeito disso, mas eu penso o seguinte. Quando a gente vai falar de suspensão de exigibilidade, primeiro a gente tem que ver a isenção. Ou ele é isento, ou você tem suspensão de exigibilidade. Então agora eu estou falando só de custas. Então quando a gente fala de pagamento de custas, o primeiro aspecto eu falo, olha, você é isento do pagamento das custas. Se você é isento do pagamento das custas porque você é beneficiário da justiça gratuita, o próprio parágrafo 1º já vem e fala que você não vai pagar custos processuais. Nem hoje, e nem não vai pagar mais, e nem nunca mais. Você é isento do pagamento das custas. Quando ele vai no parágrafo 3º e fala da suspensão da exigibilidade, ele está falando da sucumbência. E aí quando ele fala dessas obrigações sucumbenciais, ele está falando do direito de reembolso. Porque lá no processo civil, como você paga as custas processuais para entrar, o vencido tem o dever de reembolsar essas custas à parte contrária. Então ele não vai estar propriamente dito deixando de pagar uma taxa para o Estado, para a União. Ele vai estar deixando de reembolsar aquilo que já foi pago pela parte contrária. Aí neste caso você admite essa suspensão da exigibilidade, que no prazo de 5 anos, se ele tiver dinheiro, você vai obrigar a ele pagar. Se ele não tiver dinheiro, aí é o próprio Estado que vai devolver, de certo modo, esse dinheiro para a parte contrária. Então, a ideia de suspensão de exigibilidade do parágrafo 3º do artigo 98, quando a gente vai estudar lá no processo civil, ele não está falando de isenção. Ele está falando do direito de reembolso. Então, a suspensão só está ligado a direito de reembolso. Então, é aquilo que o outro pagou e agora você vai reembolsar. E aqui no processo de trabalho a gente tem regra própria para isso. O artigo 790-A, salvo engano, no seu parágrafo único, ele fala que só existe reembolso aqui no processo do trabalho quando você tem a união. Então, lá, a união, houve lá uma condenação. Você foi vencido e você recorreu. Você recorreu e teve que pagar as custas. E aí, a União, você tem o conhecimento e o provimento do recurso, a União passa a ser vencida. Ainda que ela seja isenta do pagamento das custas, ela não é isenta do direito de reembolsar. E aí o parágrafo único do 790-A fala, ó, neste caso, a União vai ter que reembolsar integralmente o vencedor agora, porque houve aí a alteração da sucumbência. Neste caso, nós não estamos falando de suspensão de exigibilidade. Você impõe o pagamento pela União deste reembolso. Então não existe essa suspensão de exigibilidade. Ah, mas e para o beneficiário da justiça gratuita e para o Ministério Público, por exemplo? Aqui no processo de trabalho, me parece que como a gente tem uma regra própria, a gente ou tem isenção e não há pagamento, ou quando nós formos falar de reembolso, só existe reembolso para a União.
Se for os outros casos, e aí a gente teve alteração da sucumbência, quando eu tenho, por exemplo, um beneficiário da justiça gratuita, e aí depois ele já pagou e precisa ser reembolsado por um terceiro que não é a União. Neste caso, a meu juízo, aí ele tem que abrir um procedimento administrativo e administrativamente ele vai receber da União aquilo que ele pagou indevidamente. E a outra parte, se for isenta do pagamento, ela não vai pagar as custas processuais. Tá? Então, para mim, o parágrafo 3º do artigo 98, como ele está falando de reembolso e a gente já tem regra própria no processo de trabalho, a gente não aplica no processo de trabalho o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Reconheço que essa análise aí, que é só reembolso, a gente na jurisprudência não vê isso com frequência. Mas quando a gente vai estudar o processo civil, eles são enfáticos em falar que esse parágrafo 3º é só de reembolso, e só nessa hipótese de reembolso é que a gente tem de suspensão de exigibilidade. Em resumo, para mim, quando se tratar de depósito recursal, a gente não aplica a isenção do artigo parágrafos. Devolvo aí o questionamento aí para o Dr. Sérgio. Nós temos então apenas uns 20 minutos, temos umas 4 ou 5 perguntas, então vou tentar dar um ritmo mais acelerado. Vamos lá com a próxima pergunta então. Ok. Essa de Renata Gomes de Moraes, TRT9 novamente. Boa tarde, gostaria de saber se o entendimento de Vossas Excelências com relação à aplicabilidade do artigo 533 do CPC no processo de trabalho, que prevê a necessidade de requerimento do exequente para determinação de constituição de capital quanto à concessão de indenização por danos morais na modalidade de lucros cessantes. A Instrução Normativa 39/2016 é silente quanto ao tema. Grata. Se não me engano, o artigo 533 ele é específico para aquelas hipóteses que, como forma de reparação para uma lesão provocada, inclui-se a obrigação de pagar alimentos, né? Pagar, então, um verbo de natureza alimentar durante um período ou previamente delimitado ou sem delimitação prévia. Primeiro, é uma situação, né, peculiar, não comum. Acredito que na minha carreira talvez eu tenha 2 ou 3 casos isolados previsto então uma obrigação dessa natureza. A normalidade, o mais comum é estipular apenas um único montante de reparação que aquele que sofreu o dano, sofreu a lesão, receberia. Você constituir um capital específico quando você tem uma ponderação que envolve essa obrigação contínua de prestar o pagamento de determinada verba, ela é extremamente arriscada, eu acho, na minha visão, porque paramos de pensar, a não ser que seja uma empresa muito sólida, né, grande o suficiente para assumir uma responsabilidade dessa por um longo período de tempo, ou até durante o resto da vida, por exemplo, do respectivo cidadão, nós vamos enfrentar situações na quais uma empresa de menor porte ou de médio porte, ou mesmo uma grande empresa que depois passa por dificuldades financeiras, simplesmente pode chegar ao ponto de se extinguir, de exaurir todo o seu patrimônio sem a possibilidade de cumprir a respectiva prestação. Numa situação como essa, então a única forma de oferecer um mínimo de segurança é exatamente a constituição de um capital com esse objetivo, oferecendo então esse patrimônio, uma espécie de garantia para que aquela decisão seja cumprida durante um período delimitado à respectiva decisão ou de forma ilimitada. Eu acho que essa técnica de vincular, condicionar ao requerimento do próprio interessado, essa formulação por essa via, vai estar diretamente relacionado à forma de apresentação do pedido. Se foi formulado um pedido expresso para o pagamento de uma prestação contínua de verbas de natureza alimentar como forma de reparar o dano provocado, eu acho que essa simples formulação, né, deve conduzir o magistrado, né, à necessidade de formação daquele capital. Né? Uma simples condenação sem essa previsão proferir uma decisão numa situação de altíssima vulnerabilidade
de em pouco tempo se tornar inviável, se tornar impossível de ser cumprida em virtude de alterações naturais que ocorrem durante a vida empresarial de qualquer instituição. Então, eu acho que a questão da exigência de haver um requerimento está vinculado, à própria ideia de um deferimento. Um juiz do trabalho deferindo uma indenização dessa natureza, eu jamais condenaria sem determinar a constituição do capital. Eu acho que esses dois elementos são indissociáveis, se você pretende, então, fazer com que aquela decisão seja cumprida até seu final. Eu passo, então, agora ao Miesa para ele emitir seus comentários sobre essa indagação. Olhando aqui até a alteração, e de fato o antigo artigo 475-Q não tinha essa expressão da necessidade de requerimento essa necessidade de requerimento. E agora o 533 fala que tem que ter um requerimento do exequente quanto a essa constituição de capital. Confesso que no primeiro momento que eu olho essa matéria, e para mim aqui, se a gente analisar sobre o aspecto da decisão judicial mesmo, e aí imaginar uma decisão, o proferimento de decisão, acho que vigora aí o princípio dispositivo. Como a gente busca esta norma lá no processo civil, deve ser aplicada como está lá, porque se nós estamos falando do princípio dispositivo e não tem uma atenuação na fase de conhecimento, se não houve o requerimento, não tem como o juiz deferir, até pelas responsabilidades que podem gerar posteriormente com aquela constituição de capital, se for o caso. Então, me parece, num primeiro momento, que tem necessidade de ter um requerimento. Só que aqui é interessante que ele trata da temática não sob um aspecto condenatório, mas já no momento de cumprimento da decisão judicial. E aí, se a gente imaginar que nós estamos no momento do cumprimento da decisão judicial, e ele até utiliza a terminologia exequente aqui, aí daria para a gente continuar aplicando de ofício, porque aí, com base no artigo 878 da CLT, na fase de execução, impera o princípio inquisitivo no processo de trabalho. Então, aí independeria de requerimento da parte. Então, a meu juízo aqui, analisando num primeiro momento, como essa sistemática está dentro do cumprimento da decisão judicial, ou seja, dentro de uma fase executiva, caberia a aplicação de ofício pelo juiz com base no artigo 878. De forma bem sintética, me parece que seria isso. Vamos para a próxima questão. Então, próxima indagação. Questão de Petrolina, primeira vara, Lilian Cavalcante Silva. Boa tarde, doutor Sérgio, doutor Ellison. O caput do artigo 183 do CPC estabelece para a Fazenda Pública o prazo em dobro para todas as suas manifestações. Entretanto, em face do parágrafo 2º do citado artigo e do inciso 2 do artigo 1º do decreto 779/69, qual a interpretação deve ser dada? A Fazenda agora goza de prazo em dobro para todos os atos processuais. Então, houve uma derogação tácita do decreto nesse aspecto, ou continua tendo prazo em quádruplo para os fins do artigo 841 da CLT, interrogação. Excelente indagação, viu, Lili? Eu também já tive refletindo sobre essa questão, que nós temos uma legislação específica, o Decreto-Lei 779/69, tratando das prerrogativas da Fazenda Pública no juízo trabalhista, disciplinando de uma forma diferente daquilo que nós vamos ver agora no atual CPC, mas se nós interpretarmos também da seguinte forma, em relação ao CPC anterior, especificamente naquelas hipóteses de mitigação da aplicação do duplo grau obrigatório de decisões contrárias à Fazenda Pública, nós tivemos a edição de uma súmula do TST estabelecendo a aplicação ao processo do trabalho do artigo 475 do CPC antigo, mesmo ele disciplinando de uma forma diferente a remessa de ofício em relação à Fazenda Pública no processo de trabalho pelo Decreto-Lei 779/69.
Ou seja, nós tínhamos um tratamento específico, o Decreto-Lei 779, estabelecendo, né, o que o decreto chama de recurso, né, de ofício. Essa expressão, não é nem remessa de ofício. Recurso de ofício contra as decisões condenatórias contrárias à Fazenda Pública, sem qualquer tipo de ressalva. Aí veio, né, aquelas alterações na década de 90 e 2000, e uma dessas alterações afetou o artigo 475, estabelecendo aquela mitigação, que não haveria a remessa de ofício na condenação de pequena monta, né, na condenação quando a sentença estaria em sintonia com súmula do STF, por exemplo. E a dúvida sobre se nós iríamos aplicar, né, essas técnicas do CPC com essas alterações, ou se permaneceríamos com a técnica do Decreto-Lei 779, que não previa qualquer tipo de ressalva. E, né, nós tivemos uma súmula, normalmente eu esqueci, não sei se é 303, se não me engano, né, estabelecendo exatamente a aplicação da técnica prevista no CPC anterior. Então, acredito que o que deve prevalecer, certamente vai suscitar debates e fortes argumentos dos dois lados, é que a nova técnica de CPC, né, é que deverá prevalecer. Então, com relação à parte da resposta, né, acredito que o que vai prevalecer a médio ou longo prazo vai ser a interpretação de que o prazo será em dobro e não em quádruplo, como previsto no Decreto-Lei 779. Talvez no início, por uma certa cautela, até uma sedimentação do entendimento jurisprudencial, muitos juízes vão continuar admitindo, né, o prazo em quádruplo como forma de resguardar a ideia de ampla defesa e evitar qualquer possível nulidade processual, se for reconhecido, por exemplo, a intempestividade da apresentação de uma defesa por não observar o prazo em dobro. Mas acredito que, médio ou longo prazo, nós vamos acabar, né, reconhecendo que essa técnica do CPC, simplesmente estabelecendo o prazo em dobro para todas as manifestações, aquele que se revela mais adequado para a realidade da atuação da Fazenda Pública em juízo. Passo para o meu amigo Miesa para que pronuncie o entendimento dele acerca da questão. Eu acho que caiu um pouquinho aqui, eu não consegui ouvir só uma parte do que o Dr. Sérgio disse. Pode ser que eu vou repetir o que ele disse, mas eu vou falar rapidamente, o nosso tempo também está curto, né? Para mim, este prazo em dobro, de fato, nós vamos trazer para o processo do trabalho, uma vez que a gente não tem regra própria sobre essa sistemática do prazo da Fazenda Pública, do Ministério Público, então a gente vai adotar aí essa característica do prazo em dobro, a gente acaba com aquela diferença de prazo em quádruplo, prazo em dobro, para contestar e apresentar recurso. E aí, quando a gente fala em todas as manifestações, um dos pontos principais que no Ministério Público, a gente vê bastante discussão, e para mim agora não tem mais discussão quanto a isso, é o prazo em dobro que a gente tem para as contrarrazões. Então, antigamente, a gente sempre falava que lá o dispositivo dizia em dobro para recorrer, e recorrer é poder de ação, contrarrazões seriam poder de defesa, então não teria em dobro para contrarrazões. Agora, quando ele fala em dobro para todas as manifestações, incluiria as contrarrazões. Tange a esse ponto específico aí do inciso 2 do artigo 1º do Decreto-Lei 779 de 69, a meu juízo aí não houve alteração. Por quê? Porque aí, embora a sistemática seja a mesma do processo civil de 73, que a gente, de certo modo, como a contestação é apresentada em audiência, a gente dá um prazo em quadro para ele, teoricamente, fazer a contestação, o artigo 841 não é prazo de resposta propriamente dito. É simplesmente um prazo entre a notificação e a primeira audiência. Gente que fala que isso é um prazo para contestação, é o prazo para ele elaborar. Mas é simplesmente um interstício mínimo que a gente garante entre a notificação e a primeira audiência desimpedida. E a sistemática que nós tínhamos é que, quando se tratar de fazenda pública, este prazo mínimo entre a notificação e a primeira audiência é um prazo em quadro, é um prazo de 20 dias. Então, me parece que esta diferença aí da notificação para a primeira audiência a gente mantém
o prazo de 20 dias, porque a gente tem uma regra própria quanto a isso. Essa sistemática não é adotada no CPC. O CPC, na hora que ele fala o prazo em dobro para apresentar a contestação, é depois da primeira audiência. Ele dá até um prazo para a primeira audiência lá. E essa sistemática para nós é só para chegar à primeira audiência, sabendo-se que para nós o prazo da contestação, pelo menos na CLT, é na audiência, embora no PJE não é na audiência que a gente apresente propriamente dito, né? Mas, a meu juízo, a gente mantém essa sistemática do prazo em quádruplo entre a notificação e a primeira audiência, porque é uma regra própria que a gente tem aqui no processo do trabalho. E quanto a todas as demais manifestações, aí a gente passa a ter o prazo em dobro para essas manifestações, inclusive para as contrarrazões. Aqui temos um tempinho para fazer mais uma indagação. Vamos lá então para a última pergunta. Algumas vão ficar sem resposta aqui, vamos ver se em outra oportunidade nós podemos abordá-las. Vamos lá. Essa é de Andréa Maria Araújo Barros de Oliveira, atua aqui no TRT6, no gabinete da doutora Gisane Araújo. Os senhores comungam no entendimento de que as modificações previstas no novo CPC alteram os conceitos ligados à preclusão e ao efeito devolutivo da apelação e das contrarrazões, ensejando com isso um número crescente de sentenças anuladas em decorrência de vícios processuais constantes do andamento do processo e na ampliação do cabimento de mandado de segurança contra ato judicial. Bem, nós temos apenas 3 minutos com essas respostas. Deixa só uma síntese bem do que eu penso, né? Eu acredito que todo o espírito do novo CPC foi sempre no intuito de promover um informalismo, a instrumentalidade das formas dos atos processuais, prevalência do mérito. Eu acredito que, né, interpretar sempre no sentido que nós vamos ter defeitos, que vão ensejar invalidades de atos judiciais, é contrário ao espírito desse novo modelo processual civil. Nós vamos ver em vários artigos exatamente o contrário, o intuito de sempre prestigiar o mérito da causa, independentemente da relevância externa desse mérito. Dentro do processo, o mérito é que importa, o processo seja apenas um meio e não um fim. Então, acredito que essa interpretação apta a gerar, então, uma maior vulnerabilidade dos atos processuais, na realidade não guarda sintonia com o espírito desse novo modelo. Então, essa é a minha visão, de uma forma muito superficial e muito concisa em relação a essa técnica. Já que nós temos apenas 2 minutos, eu passo para meu colega Miessa para responder e poder encerrar, então, essa nossa apresentação. Ok? Bom, então, eu acredito que o problema técnico aqui, e nós então estamos sem conseguir entrar em contato com o colega Miessa. E só finalizando, eu tenho aqui, né, 1 minuto então para fazer esse encerramento, né, Maria, né? Então deixa eu expor, né, fazer minha interpretação, né? Como eu mencionei antes, eu acredito que nós vamos ver em vários dispositivos interpretações, né, que podemos extrair do texto normativo que demonstram essa imensa preocupação de se permitir que o processo desenvolva, então, essa sua missão instrumental e faça com que o mérito venha a prevalecer. Então, voltamos a entrar em contato com o Miessa. Está ouvindo? Ok? Pronto. Então, eu só fiz uma introdução muito superficial, muito rápida. Temos apenas 2 minutos. Deixa com você a palavra, a estrela aqui da nossa apresentação, para que você possa fazer suas considerações. Agora está indo, né? Está me ouvindo agora? Só fazer aqui uma colocação, nós estouramos nosso tempo. O questionamento, eu não sei exatamente qual era o alcance que ele pretendia, mas eu vou tentar trazer algumas diretrizes aqui do que eu imagino. Até onde eu tinha ouvido o Dr. Sérgio falar, tenho comum do mesmo entendimento dele, que o novo CPC, a ideia é afastar a existência de vícios processuais.
E ao afastar a existência de vícios processuais, a gente consequentemente põe julgamentos que não eram feitos nos tribunais regionais. Os tribunais regionais antigamente anulavam as decisões e determinavam os retornos das decisões para o primeiro grau. Agora, ainda que haja a anulação da decisão, 938 impõe que o próprio desembargador, se tiver condições de julgamento, ele já faz o julgamento daquele processo ou, inclusive, diligencie a fim de complementar aquela discussão processual e já profira a decisão judicial. E aqui, rapidamente, quanto às preclusões, de fato, agora o novo CPC, no seu artigo 1009, parágrafo 1º, ele tem uma diretriz muito pertinente que traz uma discussão muito interessante, que é o quê? Quando nós falamos de protesto no processo de trabalho, a gente sempre pensa no protesto numa sistemática de que eu vou ter a convalidação se eu não impugnar no primeiro momento. E agora o novo CPC, no artigo 1009, parágrafo 1º, ele diz o seguinte: das decisões que não cabe recurso, não cabe agravo de instrumento, não tenho preclusão. Então eu não tenho a preclusão imediata, o que vai viabilizar essa discussão no momento do recurso adequado. Então, hoje em dia, a meu juízo, a história do protesto não existe mais. Porque se não posso impugnar aquela decisão imediatamente, e eu tenho um recurso adequado, que é o recurso ordinário para impugnar, de nada vale aquele protesto, porque não vai ter convalidação. Não tem preclusão daquela matéria, uma vez que não cabia recurso imediatamente daquela matéria. E aí é muito pertinente o artigo 1009 quanto às contrarrazões, porque ele diz o seguinte: suponhamos que uma determinada pessoa, um reclamante, o juiz não deixa ouvir uma testemunha, cerceamento de defesa. Então lá teve o cerceamento de defesa, mas chega lá na decisão judicial, é julgado procedente os pedidos em relação a ele. Só que a empresa interpõe o recurso ordinário. E ele fica com medo de, se dado o provimento ao recurso ordinário, ele não vai ter ouvido aquela testemunha, que para ele era de extrema importância. Só que ele não tem interesse de apresentar um recurso porque ele foi vencedor. Aí, neste caso, o novo CPC, no parágrafo 1º do artigo 1009, admite que ele levante esta nulidade, esse cerceamento de defesa, nas contrarrazões. Então, viabiliza uma forma de contrarrazão adesiva. De modo que, como ele traz uma matéria nova nas contrarrazões, é necessário que se dê prazo para outra parte apresentar contrarrazões das contrarrazões. E aí, chegando no tribunal, e sendo julgado aquele recurso ordinário, e sendo dado provimento àquele recurso ordinário, passa-se a analisar aquela matéria levantada nova nas contrarrazões. Então, agora é uma sistemática bem diferente, e como ele já fala que estas matérias que não têm preclusão se submetem à discussão no recurso, me parece que não vai caber recurso ordinário, não vai caber mandado de segurança. Se ele já dá um momento adequado de impugnação, que é o recurso ordinário, ou por meio das contrarrazões, não caberá mandado de segurança. Eu estou aqui a tela... Estou ouvindo, perfeito. Mas eu acho que eles estão me ouvindo. Pode fazer sua despedida, Agradecer novamente. Gostaria de agradecer novamente o convite que foi deferido. É uma experiência muito interessante, primeira vez que a gente faz essa discussão, webconferência. Achei muito pertinente, muito relevante e fico aberto a outros questionamentos, outras discussões. Muito obrigado aí, Dr. Sérgio, por me presentear e poder trocar a tela contigo. Nós é que agradecemos, Mestre, pela sua presença. Você realmente é brilhante nas suas exposições, sabe expor de uma forma que facilita a compreensão de todos. Agradecemos muito, essa participação. Foi uma honra aqui para a nossa Escola Judicial. E então eu vou encerrar aqui, nosso tempo já se esgotou. Eu agradeço a participação de todos os nossos servidores e juízes aqui da sexta região e também nossos colegas de outros regionais. O projeto da Escola Judicial é exatamente esse, suscitar o debate, proporcionar oportunidade para que nós possamos então juntos discutir, concordar, discordar e aprender
para que possamos, então, aos poucos, ir realmente absorvendo o espírito desse novo modelo processual, para tornar o nosso sistema processual de trabalho ainda mais eficiente, ainda mais capaz de atender aos anseios da sociedade. Agradeço a todos e até a próxima atividade. Espero contar com você novamente, Miessa. Um abraço.